Seja bem-vindo ao Direito em Fala, o podcast feito sob medida, para você que está no trânsito, arrumando a casa ou precisa daquela força antes da prova. Aqui, o direito é direto ao ponto, prático e fácil de entender. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa conversa. Hoje, a gente vai mergulhar nos pontos-chave da Lei Penal Militar, sabe? Aqueles detalhes que costumam pintar em prova. O foco vai ser como essa lei se aplica no tempo e no espaço, olhando o material que a gente separou. Nossa missão aqui é descomplicar isso tudo de um jeito bem direto. Perfeito. É fundamental entender essa dinâmica da lei no tempo e no espaço. E sim, são pontos muito explorados em avaliações, com certeza. Dominar isso faz toda a diferença. Legal, então vamos lá. Organizar a casa. Começando pela Lei Penal Militar no tempo. Qual que é o ponto de partida, a regra geral? Olha, a regra geral é o princípio tempus regit actum. Basicamente, vale a lei da época do crime. Simples, né? Parece simples. Mas, como sempre no direito, tem as exceções. E aqui elas são cruciais. A primeira é a abolitio criminis, está lá no artigo 2º e impacta na extinção da punibilidade, no artigo 123, inciso 3º. Se uma lei nova fala, olha, isso não é mais crime, essa lei volta no tempo, ela retroage para beneficiar o réu. E o detalhe importante, isso vale mesmo se já tiver condenação definitiva, sabe? Ah, interessante. Mesmo depois de tudo julgado? Exatamente. Isso é um bizu muito bom. A lei que descriminaliza sempre retroage. Extingue a punibilidade e pronto. Faz sentido, mostra uma preocupação em não punir algo que a lei depois disse que não era errado, né? Pois é, e na mesma linha tem a retroatividade da lei mais benigna, a Lex Mitchell. Isso está no artigo 2º, parágrafo 1º. Se uma lei nova for melhor para o agente, tipo, diminui a pena, muda um prazo de prescrição para melhor, cria uma nova causa de extinção, ela também retroage. Alcança fatos antigos, mesmo os já julgados. Entendi. Benéfica sempre volta. Isso! Agora, o contrário não vale, tá? Se a lei nova for pior, mais severa, ela não retroage para prejudicar ninguém. É aquele princípio lá da Constituição, né? Da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Certo. E aquelas leis que já nascem com prazo de validade ou para situações muito específicas, tipo uma guerra ou calamidade, como ficam? Ótima pergunta. São as leis excepcionais ou temporárias. O artigo 4º trata delas, e elas têm um regime diferente. Mesmo depois que a situação acaba ou o prazo da lei expira, elas continuam valendo para os crimes cometidos enquanto elas estavam em vigor. A gente diz que são ultraativas. Ultraativas? Elas ultrapassam o próprio tempo de vigência para pegar os fatos daquela época. Muita atenção aqui, viu? Isso cai bastante em prova. A ideia é não deixar ninguém cometer crime no finalzinho da vigência da lei esperando ficar impune. Entendi. Para garantir que a lei daquele momento específico seja aplicada. Ok. E sobre o momento exato do crime? É quando a pessoa age ou quando o resultado acontece? Boa! Aqui tem outra dica essencial. O artigo 5º define o tempo do crime e ele adota a teoria da atividade. O crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado vem. Dá um exemplo. Claro, pensa num militar que atira em outro hoje. Mas a vítima só morre daqui a alguns dias no hospital. Para a lei penal militar, o crime aconteceu hoje, na hora do disparo. É a ação que conta. Tá. Acho que fechamos esse bloco do tempo. Então, recapitulando. A regra é a lei da hora da conduta. Mas se a lei nova ajudar, ela volta no tempo. Lei temporária ou excepcional continua valendo para os fatos da sua época. E o crime acontece na hora da ação ou omissão. É isso. Síntese perfeita, exatamente isso. Beleza. Agora vamos mudar de chave. Sair do quando e ir para o onde. E o lugar do crime na lei penal militar. A lógica é parecida com a do tempo. Aqui a coisa muda um pouco de figura. Para o lugar do crime, o artigo 6º adota a teoria da ubiquidade. Às vezes chamam de mista também. Quer dizer o quê? Que o crime é considerado praticado tanto onde rolou a ação
ou omissão inteira ou só uma parte, tá? Quanto onde o resultado aconteceu ou onde ele deveria ter acontecido. Ah, então pode ser em mais de um lugar. Pode. Inclusive, atos de participação contam. E tem um detalhezinho para os crimes omissivos. O lugar do crime onde a pessoa devia ter agido e não agiu. Entendi. Isso amplia bastante, né? E como fica a aplicação da lei brasileira nisso tudo? Principalmente se parte do crime rolar fora do Brasil. Exato. Aí a gente entra na territorialidade, lá no artigo 7º. A regra básica, claro, é que a lei penal militar brasileira vale para os crimes no território nacional. Mas, como eu disse, tem mais. O Código usa uma territorialidade que a gente chama de temperada, ou seja, ela é meio flexível. A lei brasileira pode, sim, alcançar crimes cometidos fora do Brasil, em certas situações que a lei prevê. Mesmo se a pessoa já estiver respondendo por isso lá fora? Sim, mesmo assim. Claro, sempre respeitando tratados e convenções internacionais que o Brasil assinou. E o que é exatamente território nacional para a lei militar? É só o chão do Brasil mesmo? Não, não. E olha, esse é outro ponto crucial para a prova. O parágrafo 1º do artigo 7º, ele estende esse conceito. Inclui aeronaves e navios brasileiros, não importa onde estejam, desde que, é claro, estejam sob comando militar ou sendo usados militarmente ou ocupados por ordem de autoridade militar. Mesmo se for um navio particular requisitado. Sim. Se for requisitado para uso militar, entra na regra. É como se fosse uma extensão do território. Entendi. Tipo, um navio da Marinha lá no meio do oceano é como se fosse Brasil para a lei penal militar. Ok. Resumindo, o espaço, então. Lugar do crime pode ser onde agiu ou onde deu o resultado, ubiquidade. A lei brasileira vale aqui, mas pode alcançar crimes fora, territorialidade temperada. E nossos navios e aviões militares são território brasileiro em qualquer canto. Correto, é isso aí. E para a gente fechar esse ponto, se alguém cumpre pena em outro país por um crime militar, e esse crime também é julgado aqui, o que acontece com essa pena cumprida lá fora? Ah, sim, o artigo 8º cuida disso. Se a pena cumprida lá fora for idêntica à que foi aplicada aqui pelo mesmo crime, ela é computada. Desconta tudo. E se forem penas diferentes? Tipo, uma é prisão e a outra é multa. Ou os tempos são diferentes? Aí, se as penas forem diversas, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena brasileira. Funciona como uma causa obrigatória de diminuição da pena aqui. A ideia é evitar ou pelo menos diminuir o bis in idem, a dupla punição pelo mesmo fato. Ok. Então nunca é ignorada. A pena de fora sempre tem um peso aqui. Exatamente. Busca-se um equilíbrio. Perfeito. Então, só para amarrar tudo. No tempo, a lei na hora da conduta manda, mas lei boa retroage, e lei temporária e excepcional segue valendo para os seus fatos, momento do crime ou da ação. No espaço, teoria da ubiquidade, ação ou resultado, lei brasileira vale aqui e às vezes fora, e navios e aeronaves militares são extensão do território. Entender isso é chave para saber qual lei usar e onde julgar. É a base de tudo. Dominar essas regrinhas de aplicação da lei no tempo e espaço é, assim, fundamental para entender jurisdição, para entender a pena aplicável no direito penal militar e só para deixar uma pulga atrás da orelha, sabe? Pensando nessa teoria da ubiquidade para o lugar do crime, como ficam os crimes cibernéticos militares? A ação pode começar num país, os dados passam por servidores em vários outros e o ataque, o resultado, afeta um sistema militar num quarto lugar. Nossa, verdade. Fica aí a reflexão. Como essas regras clássicas se encaixam ou se precisam se adaptar para essa nossa realidade cada vez mais digital, né? É um desafio. E aí, curtiu o episódio? Então, se de alguma forma conseguimos te ajudar com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo aqui no YouTube, seguir a gente no Spotify e também lá no Instagram. É @Direito em Fala Canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Bons estudos! E se estiver procurando algum assunto específico, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente lê. Até o próximo episódio.